Olá, tudo bem? Eu gostaria de pedir a você que assiste esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, que você curta esse vídeo. Agradecer a você que já se inscreveu nesse canal. Se você não o fez, por favor, se inscreva nesse canal. Se você pode, recomende esse canal para outras pessoas, de modo que ele possa ser um instrumento de divulgação da palavra de Deus. E aqui eu já volto para essa palavra que é muito interessante: divulgar. Às vezes na nossa língua portuguesa, quando alguém tem uma linguagem que não é muito adequada, fala palavras de um padrão às vezes baixo, se diz assim: essa é uma linguagem vulgar. Como para dizer que é uma linguagem inadequada, uma linguagem que não é bela, uma linguagem que não é bonita. Ou então quando alguém, sobretudo faz coisas erradas, vive num mundo de crime, muitas vezes, depois que diz o nome completo da pessoa, diz assim: vulgo fulano de tal. Aí diz como ele era conhecido vulgarmente, ou seja, conhecido pelo povo, pelo vulgus. A nossa língua portuguesa é uma língua que tem origem na língua latina. E na língua latina havia pelo menos 3 palavras para falar povo. Populus, que significava o povo no seu sentido de nobreza. Plebes, de onde vem, por exemplo, a palavra portuguesa plebeu, alguém que é de um extrato social mais simples. E vulgus, que é o populacho. Pois é. Quando a gente quer fazer que uma coisa seja muito conhecida, a gente pode falar de divulgar uma notícia, fazer com que a notícia chegue realmente a todos, inclusive aquele setor que a gente possa considerar o mais distante, o mais longínquo dentro da sociedade. No século IV, aqui em Roma, havia um papa chamado São Dámaso. Ele era de origem espanhola. E São Damásio, e que se diz em português. E era um grande poeta, ele era fino, e ele tinha como uma missão pessoal fazer viva a memória dos mártires. O Império Romano perseguiu a igreja por muito tempo, e depois de Constantino foi permitido à igreja uma certa liberdade. E Dámaso, quando vive o seu pontificado, ele então quer trabalhar, quer ajudar na divulgação da memória dos mártires. Ele então escrevia poemas, mandava talhar em pedra o poema todo escrito na pedra e colocava dentro dos santuários dedicados aos mártires aqui na cidade de Roma. Dámaso teve uma colaboração muito grande de um jovem que vinha da Dalmácia, a zona hoje da Croácia, antiga Iugoslávia. Na Dalmácia, por exemplo, a gente conhece muito uns cãezinhos que vieram de lá, Tem uns chamados cães dálmatas. Eles são chamados assim porque a origem dele está lá nessa região, a chamada Dalmácia. Esse homem que ajudou muito o Papa Dámaso como seu secretário, seu auxiliar aqui, era um certo Jerônimo. Hoje a igreja celebra o dia de São Jerônimo. E o Papa São Dámaso pediu a Jerônimo um serviço para a igreja, que era o serviço de tradução da Sagrada Escritura numa língua que o povo pudesse entender, a divulgação da Sagrada Escritura. Acontece que Jerônimo era um homem de cultura clássica, era um homem acostumado com um latim bonito, bem formalizado. Tanto é que um dia ele faz um sonho e Cristo aparece para ele, como se fosse o fim da vida dele, e diz para Jerônimo: você não é cristão, você é ciceroniano, porque ele se preocupava muito mais com a pureza da língua latina do que com qualquer outra coisa. Então Jerônimo vai fazer o que Dámaso pediu, escrever a Bíblia, divulgar a Bíblia em um latim que fosse compreensível por todas as pessoas. Daí que São Jerônimo é considerado o padroeiro dos biblistas, e o mês de setembro para nós no Brasil é o mês da Bíblia.
porque lembramos São Jerônimo. São Jerônimo foi viver na terra de Jesus, aprendeu a língua da terra de Jesus para poder traduzir bem a Escritura para que nós pudéssemos entender. Jerônimo concluiu uma coisa: quem ignora as Escrituras, ignora a Cristo mesmo. E para São Jerônimo e para a igreja naquele tempo, já no Antigo Testamento, ali sempre a gente vai escutar Cristo mesmo. E ele dizia que para ele, os santos evangelhos eram a carne de Cristo. E que, portanto, ler o Evangelho, se nutrir com a palavra do Evangelho, é se nutrir com a carne de Cristo. E ele chamava a atenção das pessoas, ele dizia: olha, se a gente tem cuidado de quando recebe a comunhão, não perder nenhum pequeno fragmento do corpo de Cristo eucarístico, assim também a gente deve ter o mesmo cuidado para não perder nada da Sagrada Escritura. A gente deve se alimentar da Sagrada Escritura. Portanto, no dia de hoje, nesse dia em que comemoramos São Jerônimo, eu quero pedir para mim e para você a graça de escutarmos as Escrituras, não ignorar as Escrituras, de nos nutrirmos cada dia com as palavras da Santa Escritura. Quando a gente está na missa, antes da comunhão, a gente reza o ato de humildade que diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que a cada dia a gente possa ter uma palavra da Escritura e através dela não ignoremos o Cristo, Filho de Deus, que Ele nos mandou. Que a gente, como igreja, como povo de Deus, aprenda meios para divulgar a palavra. É por isso que, por exemplo, eu estou aqui agora com você por meio do Instagram, por meio do YouTube, usando esses meios. Jerônimo, o que ele fez foi traduzir, escrever em forma de livro, biblos, daí a palavra Bíblia, não é? Livros para divulgar a palavra de Deus. Agora a gente pode usar outros instrumentos. Você quer fazer a mesma coisa que São Jerônimo fez? Ajudar a divulgar a palavra de Deus? Então, divulga as mídias católicas que você conhece, inclusive esse canal que você está assistindo aqui agora. E assim a gente vai colaborando na divulgação da palavra de Deus.